Olá pessoal, meu nome é Matheus, sou orientado pelo professor Jorge e orientado pelo professor Renato, e hoje estou trazendo para vocês meu pitch final do meu POC 2, cujo tema é monitoramento de uso externo em larga escala utilizando inteligência artificial. Começando pela motivação, né? Cada vez mais o desmatamento e o uso indevido de terra vem preocupando o Brasil e o mundo, porque os índices estão chegando a níveis alarmantes. A gente pode ver no gráfico da esquerda, por exemplo, que o fevereiro de 2023 foi o pior fevereiro dos últimos 16 anos. E o acumulado de janeiro e fevereiro só perdeu para o acumulado do ano passado. Avaliando os biomas, especificamente do Brasil e os estados, a gente pode ver que o Pará foi o primeiro em 2021, perdendo mais de 402 mil hectares área, e a gente pode ver que a Amazônia e o Cerrado juntos já fecham quase 90% do tratamento, somando com a Caatinga 96%. E especialmente por conta do novo Código Florestal, que decretou anistia a desmatamentos anteriores a 22 de julho de 2008, é muito importante a gente entender como se deu e como que se dá a evolução do uso de terra no nosso país, para a gente poder então tratar tudo mais. Então, como fazer isso? A gente tem grande volume de dados do nosso planeta que são capturados por diversos satélites, né, com diversas resoluções e diversas bandas também. E aí acaba que um desafio muito grande não é ter os dados, mas é tratar essa massa de enorme de dados para gerar dado útil, como por exemplo mapas temáticos. Então, cada vez mais a gente tem um crescente uso de técnica de aprendizado de máquina, mas o grande ponto é que é muito difícil gerar esses mapas para a gente fazer um treinamento supervisionado, que é o mais comum. Porque eles são muito caros, é muito pessoalmente especializado e é muito difícil fazer por conta de resolução espacial e tudo mais. Então acaba que é um problema da área essa falta de dados. Então o objetivo geral do trabalho de todo o POC, né, o 1 e do 2, foi avaliar essa área, foi avaliar esse método de criar esses modelos para gerar esses mapas temáticos a partir de imagens de satélite, e também avaliar as características da área, dos dados e tudo mais. E aí no POC 1, a gente focou na parte de segmentação semântica, que é a tarefa para gerar esses mapas temáticos, avaliando melhores práticas, os tipos de dados, métodos, etc. E aqui no POC 2 a gente está trabalhando com Few Shot Learning, que é uma estratégia para treinar com poucos dados, com foco em segmentação semântica, claro. Então, foi feito um levantamento de datasets e datasets da área de Few Shot e um levantamento dos métodos utilizados e feito uma análise comparativa entre eles. Bom, falando um pouquinho do que é o Few Shot, né? A gente quer predizer as imagens que estão no conjunto de query, conjunto à direita. Só que a gente só tem esse suporte, esse conjunto da esquerda. A nomenclatura de few shot, né, o N, que é o número, o A, né, que é o número de classe que a gente tem, e o shots, né, o K, que é o quanto que a gente tem por classe. Aí a gente pode ver que se a gente fosse fazer um aprendizado supervisionado só com esses dados ia ficar muito ruim, porque é muita pouca incidência. Então, existem diversas maneiras de fazer. Uma delas, por exemplo, seria a gente treinar com outro dataset e fazer um meta-learning, né, um treinamento generalizado para a gente poder aplicar num outro tipo de dado. Tem diversas maneiras de trabalhar com poucos dados, né? A mais comum, por exemplo, data augmentation, né, de você aumentar seus dados com rotação e tudo mais. Mas também tem transfer learning, que consiste em você aplicar, treinar numa rede, treinar num tipo de dado, perdão, e aplicar para um outro tipo de dado. Tem o meta-learning, que como eu comentei, que é parecido com o transfer learning, você aplicar em outro tipo de dado, mas você vai treinar um modelo diferente, um modelo que seja mais generalista, para você conseguir aplicar com um dado que tem uma diferença grande, né, daquele que você treinou. E também tem o multimodal learning, que é você passar outras fontes de dados, além de só imagem, para melhorar o treinamento. Então aqui a metodologia, a gente foi levantado os principais trabalhos na área de Few-Shot Learning e Few-Shot Segmentation, levantando redes, datasets e métricas utilizados, e também feito uma avaliação desses dados com dados de sensoramento remoto. Então o primeiro paper, esse aqui é o nosso baseline, foi o primeiro paper que trabalhou com Few-Shot para segmentação semântica, ele é de 2017. E a ideia dele é bem simples, você vai extrair as features da query do suporte e você vai usar as features do suporte para você fazer uma espécie de uma filtragem, digamos assim, da feature da query para você ter a predição. Esse paper também foi importante para criar o dataset que é amplamente utilizado em Few-Shot Segmentation. Continuando, a gente também vai avaliar a PANet, que é uma rede que trabalha com prototypes. A ideia do prototype é uma representação mesmo, então você vai gerar um prototype para cada uma das classes que você quer predizer, e para cada uma das features da query, a ideia é você ver qual que está mais próximo ali,
fazer uma espécie de um KNN os prototypes e a partir daí você classificar. Ele também tem essa regulação, perdão, de você tentar predizer a imagem de suporte a partir da query para regular todo o treino. Tem a Classify Weight Transformer, né, a CWT. A ideia dela, ela trouxe duas ideias interessantes. A primeira é de você treinar separado o encoder e decoder do meta-learning, e a segunda é fazer o meta-learning com multi-head attention, já indo na onda de transformers aí. E por fim tem esse paper aqui também, é um dos poucos papers que trabalha com sensoramento remoto e few shot. Ele é bem parecido com a PANET, tirando que a parte de regulação lá, então ele também extrai prototypes e também compara eles para gerar a predição, só que ele passa nessa dense CRF aí, que é um Conditional Random Field, que é basicamente uma rede para você fazer uma regulação, né? Um refinamento da sua predição. Então aqui estão os datasets. O primeiro é o Pascal, a imagem da direita é do próprio paper lá que introduziu ele em 2017. Ele é baseado no dataset da esquerda, do VOC 2012. E vocês podem ver que são imagens que não tem nada a ver com sensoramento remoto, né? São imagens como carro, pessoas, animais. Então é eles que a gente vai usar para treinar as nossas redes. E esse vai ser o dado que a gente vai usar para testar, que é o de uma competição do ISPRS. Perdão, e ela é de sensoramento remoto, então a gente tem tanto a imagem original como as máscaras. A imagem original está em infravermelho, azul e verde, e a gente vai usar esse dado só para testar. A gente não vai treinar com esse dado, só vai jogar na rede mesmo para fazer as inferências. As métricas aqui são IOU, né, Intersection Over Union, e também o F1 Score, que são ambas métricas que o objetivo delas é você não ser enviesado por acurácia. A acurácia, quando tem classes muito majoritárias, acaba mascarando o resultado. Então, tanto o F1 Score quanto o IOU são estratégias que vão filtrar isso aí. Se a gente tiver uma predição muito ruim em uma classe, vai jogar nosso dado para baixo. Então, primeiro a gente avaliou aqui o few shot. Para isso a gente pegou a PANET e variou tanto os parâmetros de way como os parâmetros de shot, né? Então, quanto mais shots, ou seja, quanto mais instâncias da mesma classe, melhora a nossa predição. Quanto mais classes que a gente quer predizer, piora a nossa predição. E aqui a gente tem um I/O por classe, porque a gente separa das 20 classes, 15 para treino e 5 para teste. Então essa aqui é uma média das 5 principais. E a gente pode ver que até nas classes tem uma divergência, né? Avaliando as redes agora, a gente tem esses resultados com principalmente a CWT sendo a melhor. Todos esses resultados, entretanto, estão piores que o do paper, muito provavelmente porque não foram as configurações ideais. Alguns papers nem trazem todas essas configurações, então acaba que não foram as melhores possíveis, mas vai servir para o nosso caso. Aqui agora está uma avaliação quantitativa para os dados de sensoramento remoto. A gente pode ver que a própria, né, de sensoramento remoto e a PANET foram as melhores, mas também do próprio caso de sensoramento remoto também foram um pouco pior que os que eles relataram, mas era o esperado mesmo. A PANET, por ser muito parecida, também teve resultados melhores que a outra, mas tudo muito competitivo e muito próximo, e nenhuma muito alta, né? Isso é interessante. A gente vai até ver aqui nos dados qualitativos agora que nenhuma rede consegue atingir o ground truth na questão de quinas ou coisas do tipo. Isso é muito porque essas redes nem foram treinadas esses dados, então apesar de a gente querer a maior acurácia possível, nenhuma delas chega nesse dado preciso assim não. Mas, de maneira geral, elas conseguem entender as áreas, então a gente conseguiu entender o principal, o que é essa região azul, né? Essa aqui tem a classe vermelha, que é uma classe que nem estava lá nos dados por ter tão pouca incidência, mas nenhum conseguiu predizer propriamente esses resultados, mas todos entenderam mais ou menos a ideia. Essa aqui os resultados foram um pouco piores. Aqui a gente também teve uma mescla, né, de low vegetação, que é o ciano, para árvores, que é o verde. Então a gente pode ver que algumas confundem, mas no geral todos entenderam essa ideia também. E aqui os carros, nenhum deles conseguiu separar certinho os carros, não foi um problema generalizado, assim. Só entenderam a região com carros, assim. Nenhuma conseguiu ver os carros em si, não. Mas no geral foi isso. Os próximos passos agora vai ser avaliar em outras redes, né? No parcial eu trouxe outras redes, a gente ainda vai treinar com elas. E também avaliar os dados de sensoramento remoto, em especial estudar o problema de trabalhar com dados de diferentes dimensões. Dados de sensoramento remoto é muito comum ter
ter várias bandas, tem o Sentinel, por exemplo, tem 13 bandas, então como que a gente vai fazer isso, de treinar com um dado diferente, como é que vai ser essa dinâmica. Aqui estão algumas das principais referências, e é isso, pessoal. Muito obrigado.